essa é uma pergunta que toda a torcida do Flamengo quer fazer para você. Felipe Luiz, incrível, né, o trabalho que ele vem fazendo. Como está a situação do Felipe Luiz, presidente, em termos de renovação, de permanecer? O que você pode falar para a nação rubro-negra aqui no MengoCast? O que eu posso falar é que o Felipe é de longe, a maior revelação de treinador brasileiro em muito tempo. Eu acho que, infelizmente, para o futebol brasileiro, né, nós ficamos aí, eu acho que 10 anos sem ter um nome de peso que surgisse, né, e que fosse realmente algum nome que entusiasmasse os apaixonados, amantes por futebol, como o Felipe. Acredito que ele tenha sido muito feliz nesse primeiro ano. Entendo que houve uma simbiose ali, uma relação muito positiva para os dois lados. Ele para o Flamengo, já tendo alguns anos de experiência aqui em casa, então, que ele não tinha de experiência como técnico, ele tinha como jogador, ele já conhecia o ambiente. Então acho que isso foi muito importante. Eu não tenho certeza que se o Felipe tivesse chegado ao Flamengo na minha gestão, se teria sido tão adequada a, vamos dizer assim, a sintonia dele com o elenco, com o clube, né? Então acho que foi uma combinação de fatores interessantes. Eu acredito que eu tenha tido o mérito de mantê-lo. Tinha muita gente que achava, mas no modelo de profissionalização é melhor cortar vínculos. Eu não comentei isso à época, mas havia essa dúvida interna. Muita gente dizendo, talvez o Felipe não deva continuar, porque ele não tem essa experiência toda. Na hora que você colocar em prática os teus preceitos, que não são necessariamente os que estão aí, talvez não vá casar bem com ele. E eu acredito que eu tenha feito a escolha certa. E a nossa relação ela foi crescendo ao longo do ano e ela foi muito profícua, né? O resultado está aí. Sim. Né? Também estava chegando o Boto. Sim. Eu também, se eu defendia a profissionalização, eu tinha minha opinião a respeito do Felipe, mas eu queria ouvir a do Boto também. Né? Tem gente que diz, mas se o Boto não quisesse o Felipe, como é que ia ser? Eu falei, bom, eu não vou comentar como é que teria sido, porque se meu pai fosse minha mãe, eu tinha duas mães e nenhum pai. Não houve essa hipótese. Mas é uma série de variáveis, né, João, que estão em jogo. Então, eu acredito que a escolha do Felipe por ficar no Flamengo, a minha escolha foi feliz, a dele foi feliz, a do Boto foi feliz. Nós três fomos felizes ao longo do ano, porque nenhum de nós três jamais tínhamos trabalhado juntos, nós não nos conhecíamos. Né? Eu fui conhecendo o Boto ao longo do processo eleitoral, tendo conversas com ele, amadurecendo a minha opinião a respeito dele, e ele a meu respeito. Ele a respeito do Felipe, que ele começou a observar o Felipe. O Felipe também tinha que se adequar, né, ao novo presidente que estava chegando. Vamos combinar, nós fizemos mudanças bastante fortes no futebol, não necessariamente na função dele, mas nas que estavam no entorno. Então, João, acredito que tenham sido decisões que foram importantes, muito felizes ao longo do ano. Então, vejo que a gente chega no final de ano, todos nós felizes, melhores do que começamos o ano e mais entrosados. Sim. Tá certo? Então, não é comum no Flamengo você ter um treinador que está celebrando agora, acho que 15 meses, se não estou equivocado. Ele assumiu em setembro de 2024, né? 15 meses. Exato. Como profissional. Antes ele dirigiu como profissional. Sub-17. Mas assim, não é comum no Flamengo um treinador profissional ficar 15 meses. Acredito que a gestão anterior tenha tido 11 técnicos. Aliás, ele é o primeiro, após Vanderlei Luxemburgo, a começar e a terminar um ano. Vanderlei conseguiu isso em 2011. 2011. Nós estamos em 2025. O Vanderlei teve um 2011 muito feliz, né? Porque ele ficou invicto até julho. Ele perde para o Ceará no Engenhão, se não me engano, não foi isso? Isso. Fomos campeões contra o Ceará agora, mas ele perde um jogo de 2-1 para o Ceará no Engenhão. Exato. E aí a casa começa a cair. Ele foi o último a começar um ano e terminar o ano como técnico do Flamengo. Mas eu vejo então essa estabilidade, essa constância, consistência do trabalho, ela vai rendendo frutos. Você vai conhecendo as pessoas. Então, isso gera toda uma condicionante positiva para o momento. O que acontece é que o que nos trouxe até uma determinada situação na vida não significa dizer necessariamente que vai te levar adiante. Então, assim,
o Boto tem que querer ficar, eu tenho que querer ficar com o Boto, certo? O Felipe tem que querer ficar, eu tenho que querer ficar com o Felipe e o Boto tem que ter uma boa relação. Então, essa parte toda aqui, eu acho que ela existe hoje. Sim. Então, conceitualmente, eu acredito que haveremos casamento. Opa, que bom! Agora, Que bom. Agora, tem variáveis que às vezes a gente não controla. Nunca é uma variável só nesse tipo de situação. Sim. Você tem expectativas, então, assim, nós temos um planejamento, eu estou dizendo para você, eu quero um planejamento de 2 anos para o Flamengo. Né? Eu adoraria que o Felipe e o Boto tivessem comigo 2 anos. Certo? Claro. Então, assim, mas o Flamengo, que não tem técnico por mais do que 1 ano nunca, né? Como você falou, só Sim. tinha o Vanderlei, Só vai... agora que é uma relação de longo prazo, eu tenho uma visão longo prazista, eu quero uma relação de longo prazo. Eu prefiro brigar todos os dias, dos próximos 730 dias que eu ainda tenho de mandato, com o Felipe, que eu já conheço, do que estar tendo que, eventualmente, engajar num novo processo, um novo treinador, que vai ter que conhecer o elenco do Flamengo. Mas isso é o ideal, né? É o ideal. Mas às vezes o que é ideal não é possível. Às vezes alguém diz, não, eu quero ficar 6 meses. Entendi. Eu quero ir para a Europa. Entendi. João, assim, tem algumas coisas que dependem da vontade de cada pessoa. Tá certo? Vamos pensar no caso do Boto. Ele é um estrangeiro, está fora do país de origem dele há algum tempo, ele tem família. Eventualmente o cara diz, olha, sim, eu tenho que escolher entre a minha relação familiar e o trabalho. Então vejam, eu estou dando exemplos aqui, não estou dizendo que esses sejam os casos, né, que a gente vive, mas assim, tem nuances para além da escolha. Se depender apenas da escolha do BAP, é óbvio que a gente quer continuar com o Boto e com o Felipe Luiz. Então, oxalá, tem conversas de longa data disso, né? A primeira conversa que eu tive com o Felipe sobre renovação, e eu vou abrir aqui, foi um dia depois da derrota para o Central Córdoba. Olha só, faz tempo, abril. Tá certo? Então foi a primeira vez que eu falei com ele. E aquela foi uma porrada que a gente não esperava. Sim. Tá certo? E à época nós conversamos e eu comentava com o Boto que é o seguinte, olha, eu tenho a sensação de que essa derrota para o Central Córdoba vai ser um ponto de inflexão no nosso ano. Porque isso aqui talvez tenha sido um presta atenção. Foi uma derrota doída. Eu acredito que todos nós temos feito escolhas equivocadas para aquela partida e a conta veio salgada e de maneira muito dura, né? Aquela frase do Muricy, a bola pune. Sim, a bola... Nós fomos punidos ali de uma maneira muito dura. Mas daquele limão nós fizemos uma limonada importante no ano. Né? Então eu quis demonstrar para eles que é o seguinte, olha, não é porque a gente teve um revés que isso vai se refletir numa decisão de uma visão de médio e longo prazo que eu tenho. Eu quero continuar com vocês dois aqui. O Boto não estava totalmente ambientado ainda, vamos combinar, ele tinha 3, 4 meses de Brasil. Tem aquela frase que diz que o Brasil não é para iniciante. Não, né? Né? Verdade. Não é. E ele teve alguns momentos... O Brasil não é nem para brasileiros iniciantes, imagina para estrangeiros. Então houve um período de adequação, de adaptação da parte dele, teve essa derrota no meio, aí tem aquela história... Algumas outras situações, enfim, então... Nós passamos por turbulências. Então, não é que o avião teve um voo de cruzeiro. Não, pelo contrário. Teve momentos turbulentos, então a gente depois conseguiu controlar a situação. Então, eu estou muito satisfeito com o que a gente construiu esse ano, João, e eu tenho uma visão construtivista de médio e longo prazo. Eu quero construir em cima da base que nós desenvolvemos ao longo de 26. Então, eu estou satisfeito com o que a gente fez, mas eu estou faminto pelo que a gente pode fazer nos anos subsequentes. Eu adoraria estar com os dois aqui comigo.